Maravilha! Vamos começar mais uma live. Uma live cheio de temas maravilhosos, galera. Dia de finados. Felipe Moura, já vou te enviar o convite, Felipe. Só um minuto. Vamos pra cima, galera. O Ivan presente, o Felipe presente. Isso aí, o time sempre presente aí, contando. Muito bom. Cássio presente. Vou enviar o convite para todos vocês e vamos começar. Felipe. Agora o Cássio também. Felipe, aceitei. Tem que aceitar às vezes várias vezes. Mais de 25 vezes eu já cheguei a aceitar. Enviei o convite aí para o Cássio também. Felipe, para o Cássio. Felipe vai virar a câmera aí para ele, né? Só um segundo. Grande Cássio. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá nesse feriadão em Ribeirão Preto, quente? Descansando um pouco, né? Apesar do calor, aqui em Araraquara também está um calor infernal. É Não, verdade. não é muito diferente, Nossa, né? Araraquara também pega fogo do mesmo jeito que Ribeirão, né? E vamos Com começar, né, certeza. galera? A gente vai começar aquele bate-papo interessante, legal, onde que a gente já passou de um número de lives muito significativo, né, que eu acho que eu tenho como missão isso, né? Levar em todos os canais, né, de comunicação essa questão do conhecimento, né, das saúdes, das áreas da saúde, das áreas da educação, né, e principalmente dessa forma como eu gosto de levar, fazendo a inclusão aí de Libras, com toda a equipe, né, de intérpretes, e com as dicas também, os convidados, né, que também tem a limitação visual, que está sendo sensacional a participação deles nessa confecção aí de lives. Então a gente vai fazer uma breve, né, autodescrição que eu até aprendi, né, o jeito novo de fazer uma autodescrição, falando quem a gente é, quem o Cássio é, por exemplo, e também, né, o Felipe que está junto da gente aí fazendo a live, né. Hoje eu, Lucas, estou de camisa preta, sentado aqui no meu escritório aqui em casa, onde tem uma parede marrom no fundo, vários livros que eu gosto muito. É importante a gente falar dos sentimentos, né, de cada uma dessas coisas. Eu gosto muito de ter os livros físicos, né, por mais que hoje tem bastante conteúdo digital. Tenho bastante estátuas aqui atrás também, porque eu gosto de lembrar bastante também, de me fortalecer nessa questão de significados, né, dos arquétipos, dentre outras coisas. Né? Tô com a barba hoje mais curtinha, né? Já foi mais longa. Sou branco, né? E tenho cabelo também castanho escuro, né? O meu companheiro que está fazendo a interpretação, né? Que é o Felipe, ele também está de camisa preta. A parede dele de fundo, né? Costuma ser ou verde ou branca para facilitar a questão da visualização, da interpretação das línguas de sinais, né? E ele também, no caso, ele já não tem barba, diferentemente do Ivan, que é o companheiro dele, que faz a interpretação, e tem o cabelo curtinho também. E tá aí, junto com a gente, sempre forte, sempre feliz aí, passando sentimentos bons. Agora é contigo, Cássio. Quero ver a maestria. Bora lá, faz essa apresentação curtinha, que aí a gente já começa falando sobre as doenças crônicas, todo esse Paranauê de hoje. Eu vou na mesma linha sua, então, já que você se apresentou assim, né? Então, eu sou o Cássio, estou aqui com a parede, o fundo branco, e o meu escritório aqui está uma bagunça. Quando a câmera estava virada, porque nós estávamos pintando aqui a casa, está tudo amontoado para todo lado, né? Mas gosto também muito de livros. Se eu fizesse uma panorâmica aqui do escritório, o pessoal ia ver muito livro, que eu também sou dessa mesma linha. Da minha época é a época do livro ainda, né? O livro físico, né?
impresso. E tenho 57 anos, já estou aí, né, na área há algumas décadas, né? Nunca usei barba, sempre, sempre assim de rostinho liso, até porque não tem muita condição de deixar aqui, não, que ela seria dura e cheia, né? Dura de crescer e cheia de falha, né? E, e também tenho esse meu visual aqui, né? Com cabelo assim, sempre muito curtinho, ralinho e tal. E, e estamos aqui, né? Para poder de alguma forma auxiliar o pessoal que nos assiste hoje na relação aí exercício e doenças crônicas, né? E alguma coisa a mais que eu tenho aprendido nesses últimos meses aqui em relação à genética no esporte ou no exercício como um todo. Não, muito legal a apresentação. A gente vai melhorando cada dia mais, viu, galera? Porque, tipo, é uma infinidade de conhecimento, assim, surpreendente. Eu tenho gostado demais de aprender com a galera, né? Porque antes eu só falava o que era clichê, porque para mim não era clichê, né? Mas aí a galera que tem essa limitação visual falou assim: então, Lucas, a melhor coisa é sempre você perguntar primeiro para a pessoa, né, o que ela sente, tudo. Eu falei, putz, a gente aprende tanto isso, né, Cássio, na área da saúde e a gente não consegue, né, muitas vezes, né, externalizar para os outros contextos, né? Seja de relacionamento amoroso que a gente tem, seja de relacionamento com o aluno, né, com o nosso cliente. Então, isso é muito interessante. E aí ele falou para começar, né, falar sim o ambiente, como é que é, mas principalmente falou o sentimento que você tem com o ambiente que você está atualmente ou das coisas, né, como eu falei das próprias status. Então, isso já é uma baita aprendizagem, né, para a gente aí. E eu gostaria já de fazer a primeira pergunta, porque essa questão de doenças crônicas, atividade física, eu sinto, sabe, por mais que eu tenha poucos anos de formado, 8 anos de formado, né? Mas eu sinto também, né, o que você deve estar sentindo muito também, que ainda isso demora, sabe? Demora muito para cair a ficha na nossa cultura, né, do nosso povo, dessa questão do por que a gente tem que se preocupar, né, com as intensidades dos treinamentos, com fazer programações periodizadas, procurar bons profissionais, bons estúdios que entregam essas coisas, né, para as doenças crônicas, né, Cássio? Esse é um ponto fundamental. E aí, o porquê deve se preocupar com isso, enquanto o primeiro ponto é porque nós, né, enquanto área de conhecimento, educação física, porque nós devemos nos preocupar com a relação exercício e doenças crônicas. O primeiro ponto é para nós, né, enquanto área. Nós temos que olhar mais para isso do que a gente olha hoje. Muito mais. Hoje eu entendo particularmente que a área educação física e o segmento fitness, academias e personal trainer não olha para essa área. Para mim é uma área que ninguém quer saber. Apesar de alguns discursos, não, a gente trabalha com a saúde, não é. E aí eu explico por quê. Primeiro, porque não tem praticamente, quando você olha até para academias, é uma dificuldade enorme. Estúdios, né, clínicas de personal trainer, que normalmente vem um público um pouquinho com um escalão etário, né, um pouco acima da média das academias. Muita gente fala, oh, eu trabalho com saúde, com doença, com isso, com aquilo outro. Quando você vai ver exatamente o contingente de alunos, né, que tem algum tipo de doença crônica, e aí vale a pena a gente contextualizar para o pessoal, que é doença crônica, né? O que a gente entende por doenças crônicas? A obesidade, o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas e o câncer. Essas são para a gente as doenças crônicas não transmissíveis. Crônicas por quê? Porque elas se instalam, né, de maneira mais progressiva, paulatina, diferente de uma doença infecto-contagiosa, que você tem um contato com um vírus e adquire a doença. E boa parte das vezes essas doenças crônicas, né, por conta do conjunto de comportamentos, nós vamos ali, né, nos aproximando cada vez mais de fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças e ao longo do tempo elas vão vagarosamente, paulatinamente se instalando, até um dado momento em que o quadro clínico passa
a expressar alguns sintomas e o indivíduo vai buscar, né, um auxílio médico e aí ele acaba sendo diagnosticado com algumas dessas doenças crônicas não transmissíveis. Em grande parte, elas são comportamentais. E o que é interessante, dessas doenças, né, elas representam efetivamente, o contexto delas, ó, as maiores causas de morte no país, no mundo ocidental e no Brasil. Não por acaso, as duas causas, né, as maiores causas de morte são infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, são as duas principais causas de morte no país, e elas são, né, no contexto das doenças crônicas. Mas você vai olhar para as clínicas, quantos alunos têm com alguma doença crônica? Em geral, isso não passa de 5 a 10% de todos os alunos da clínica e das academias. Então, obviamente, elas não existem, né? 5% é exceção, até na estatística. Então, não tem. Porque nós temos que olhar para isso com muito mais carinho, com mais propriedade, com mais zelo, com mais rigor técnico, com mais profissionalismo. Porque nós estamos já hoje vivendo uma situação em que o país está adoecendo cada vez mais, nós temos cada vez mais prevalência de doenças crônicas. Hoje nós temos uma realidade entre 40 e 60 anos, de 40 a 60 anos, a população brasileira tem aproximadamente 70% dos indivíduos entre 40 e 60 anos acima do peso. Em torno de 30 a 40% deles obesos. E a projeção para 2030 é que nós já tenhamos, nesse escalão etário, algo em torno de 80% da população acima do peso. E para 2040, a projeção é que estejamos já em torno de 90% dos indivíduos entre 40 e 60 anos acima do peso. E 50 a 60% deles obesos. Então, e aí, hoje, aumentando demais a prevalência de diabetes, na faixa etária entre 40 e 60 anos e acima de 50 anos, nós já temos hoje no país uma realidade em que 50% dos indivíduos acima, homens e mulheres acima de 50 anos já têm pré-diabetes ou diabetes. Mulheres acima de 60 anos de idade, nós já temos hoje uma prevalência de hipertensão arterial sistêmica entre 70% e 80%. Ou seja, 70% a 80% das mulheres acima de 60 anos têm hipertensão. E os homens acima de 60 anos, em torno de 70% deles, 60% a 70% deles. Ou seja, já vivemos um momento da doença crônica, mas as projeções são não preocupantes, elas são para nós alarmantes para os próximos 6, 7 anos. Estou falando aqui de 2030. A prevalência de diabetes acima de 50 anos já deverá atingir algo em torno de 50%, do diabetes, não do pré. Diabetes. E aí nós olhamos para isso e pensamos, poxa, e qual a minha relação, educação física com isso? Simplesmente decisiva, central e de protagonismo social máximo e extremo. É a única área de conhecimento e, portanto, a única área de atuação profissional que pode reverter esse quadro. A única. A medicina não tem o que fazer nesse aspecto, porque ela não tem o preventivo. O preventivo é o exercício. E depois o tratamento também é. E a gente já fala disso. Mas nós temos que olhar para isso. É a única área que tem condição de mudar esse quadro para os próximos 20 anos, puxando cada vez mais crianças e adolescentes e adultos jovens para o ambiente do exercício e mudando o conjunto de hábitos de vida. Eles vão aprender novos hábitos de vida que os afastam dos fatores de risco para essas doenças crônicas, tendo como hábito central o exercício. Isso é o que a gente chama aí na área da psicologia comportamental de hábito angular, né? Um hábito determina uma mudança de uma série de outros hábitos, mas isso também precisa ser trabalhado pelo contexto do fitness. Não adianta só o aluno entrar lá, dar o treino para ele e ele vai embora. E, ó, para eu fechar esse primeiro momento aqui, nas academias, o que nós mais temos, 70% de quem frequenta as academias tem entre 15 e 35 anos de idade. É todo mundo jovem. Aqui a doença não impera ainda. Já já nós vamos ter cada vez mais, porque já temos mais crianças hoje com diabetes, coisa tipo 2, que não existia há 30 anos atrás. Mas aqui tem jovens. E a academia pouco se importa
com os pais e avós desses jovens. Não existe sequer dentro da organização das academias no país, e isso me choca, me entristece, me choca e, de certa forma, já começa a me revoltar, que é o garoto entra lá com 22 anos, ninguém tem anamnese, ninguém faz nada, o menino já começa a treinar, tem carta de alforria, treina sozinho, mas ninguém quer saber assim, ó, você que tem 22, 25 anos, está aqui preocupado com a sua estética, está tudo bem, não tem problema algum. Seu pai, o pai dele deve ter em torno de 50 a 60 anos de idade. Se ele tem 25, o pai tem mais ou menos 50, 55. Eu acabo de dizer o seguinte, 50% da população brasileira acima de 50 anos tem hoje pré-diabetes e diabetes. Então eu vou perguntar para esse garoto de 25 anos, escute seu pai, como é que está? Está acima do peso? 70% da população acima de 50 anos está acima do peso. Então, a probabilidade do pai e da mãe desse menino estarem acima do peso, obesos, pré-diabéticos ou diabéticos, e a mãe dele hipertensa, é de 70%. E a academia não pergunta. Então, eu pergunto lá para ele, escuta, seu pai, como é? Meu pai está acima do peso, está obeso. Pede para o seu pai dar uma passada aqui para mim. Eu quero fazer uns exames com ele, eu quero medir a PA dele, vou medir a glicemia, vou fazer umas perguntas para ele, vou mostrar algumas coisas para ele. Vou começar a tentar mudar a cabeça do seu pai e trazer ele para o exercício. Ih, ele odeia musculação, não tem problema. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Né? Eu tenho outras propostas para ele, mas o seu pai precisa muito mais de exercício do que você. É o seu pai que tem que estar aqui. Você vai ficar, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quem realmente precisa é o seu pai e sua mãe. E seu avô é vivo? Não, meu avô é vivo, tem 70 e poucos anos. Nossa, está com uma debilidade. Seu avô também precisa estar aqui. Veja que isso já começa a mudar a lógica. De cada 100 que houver essa pergunta e esse bate-papo profissional, não dá para ficar com conversinha de esquina, né? Profissional. E aí vem o ponto. Se não houver qualificação aqui, ó, cognitiva, as academias não conseguem ter essa conversa profissional com um garoto de 25 anos. Aí eu vou dizer assim, ó, de cada 100, vamos imaginar, sendo pessimista, que a gente consiga converter para cá 20%. Nós já começamos a mudar a realidade da doença da meia para a terceira idade. Porque nós puxamos propositadamente, provocadamente, nós puxamos para o exercício um público que não viria espontaneamente. Mas nós estamos falando com o filho dele, que passa a ser o agente. Aí a academia marca um dia uma palestra de meia hora, num sábado, com os pais de todo mundo que tem entre 20 e 30 anos. Qual vai ser a realidade desse discurso? Qual vai ser a qualificação? Qual vai ser o rebuscamento intelectual e de argumentação, de persuasão técnica e afetiva, emocional, para trazer esse pessoal? Que mais da metade dessa turma está doente. Não, isso... assim que nós vamos começar. Isso implica num crescimento cognitivo, intelectual, de profissionalização e amadurecimento dos profissionais nas academias. Porque as academias têm um esquema infantil demais, é só brincadeirinha, é só selfiezinha, é só TikTokzinho. Nós temos que crescer, nós temos que crescer. Essa é a nossa introdução. Uma longa introdução, Lucas. Mas eu adoro essas introduções, ainda mais vindo pelo professor, porque você fala muitos dados assim, tipo, reais assim, e aí eu faço as anotações, né, para fazer minhas observações. Eu acho que nós, né, eu, Lucas, acho que nós profissionais, né, principalmente da educação física, se a gente estudasse, se a gente tivesse um estudo, não precisa ser aprofundado, mas sobre políticas, geopolíticas, para entender, né, como que o nosso país ele é influenciado por culturas, por modelos de negócio, chegando a modelos de negócio, né? É aí que eu queria chegar. Tipo, a gente tem que entender isso, que é importante a gente estudar isso, mesmo que de forma extra, sabe? No dia a dia, porque é muito importante, porque quando a gente vê e infere diretamente, né, professor, nessa máquina que a gente acaba se vendo sem fazer o que realmente importa, né? Acaba trabalhando de uma forma extremamente desenfreada, né, graças ao sistema, e não estou julgando o sistema, porque tem o ônus e o bônus de qualquer sistema político, ideológico, religioso, mas é bom observar a própria psicologia. Você citou a psicologia ela não te dita as coisas, ela te sugestiona.
para você observar, refletir e dentro do seu momento entender. Mas se a gente criasse esse corpo, né, de fazer esse estudo, entender que, tipo assim, os modelos de negócio que vêm, ainda mais por parte dos países de primeiro mundo, do Ocidente, tipo, meu, eles são extremamente para ganhar dinheiro, extremamente para ganhar dinheiro. E a gente esquece 100% da saúde. Porque também tem outros mecanismos que acaba fazendo, né, com que a gente, tipo, trabalhe demais e realmente não faça o que importa. Que é o que o professor falou da questão, né, de um negócio também, né, de olhar forte para a nossa profissão, nós, educadores físicos, começar a mudar. E isso é o que eu sinto de muito pouco ainda, de começar a se sentir um médico. Você entende o que eu quero dizer? Na proporção? Sentir Não um eu só estou profissional, dando o exemplo sentir de um médico. profissional. Um É. profissional forte, sabe? Um profissional que, tipo assim, junto com os outros profissionais da saúde, né, tem o mesmo poder de argumentação, tem o mesmo poder de, tipo assim, falar, meu, a minha opinião é essa, embasada na minha ciência, né? Porque senão a gente, né, dentro desse sistema, acaba sendo engolido, aí acontece aquele negócio que a gente já sente muito, que é cada profissional, nenhum quer se comunicar com nenhum, esse argumento de multidisciplinaridade é até um certo ponto muito superficial, muito baixinho, né? E aí, às vezes, acaba acontecendo isso. Pessoas aumentando, porque a proporção de doentes no mundo aumenta brutalmente comparado aos formandos em educação física, formandos em medicina, em fisioterapia, né? E aí vai de encontro com tudo que você falou, né, professor? Exatamente, é por aí. E esse ponto da questão do crescimento profissional dentro das academias é uma necessidade assim extremamente urgente. Ela é de urgência urgentíssima. Mudar a visão de cada um em relação à profissão em si. O que significa estar ali dentro, atuando para receber o público para prescrição de programas de treinamento voltados para a força, para a capacidade aeróbica, anaeróbica, para a flexibilidade, para tudo que envolve o que implica, né, um conjunto de melhoras em função do processo de treinamento. Então, esse é o primeiro ponto. E, a partir daí, começar a se qualificar, né, intelectualmente, começar a crescer, eu chamo isso de intelectualização, começar a garantir diariamente a intelectualização para poder ser cada dia melhor, para poder ter propostas cada vez mais inovadoras, mais particularizadas, mais individualizadas e que, de alguma forma, comecem cada vez mais a contemplar o conjunto de expectativas, de ansiedades, de anseios dos vários espectros sociais. As academias estão há 40 anos trabalhando com um único modelo de intervenção profissional, que só atende uma parcela extremamente pequena, reduzida da população, que é aquela historinha dos 5%. 5% da população frequenta as academias. Mas isso não é de hoje, isso é desde 1980. Então, há 40 anos, nós atingimos 5% da população. Eu costumo dizer isso, que isso é um fracasso do ponto de vista profissional. Já chegou a ser o segundo país, né, no mundo no segmento do fitness, mas é um fracasso. Em 40 anos, nós não conseguimos sair da exceção. E aí isso é um perigo, por quê? As academias, quando você olha para essa realidade de participação popular, elas são exclusivas e não inclusivas. Elas excluem. Quando você tem 95% da população fora das academias, significa que elas são exclusivas e não inclusivas. Então, nós temos que mudar muito a nossa visão e, a partir daí, oferecer modelos diferentes de treino para que você tenha a possibilidade de incluir mais espectros, né, sociais. E isso passa por, obviamente, novos modelos e novas visões e novas qualificações profissionais. Agora, do que é o nosso bate-papo aqui, no que diz respeito à saúde, ao tratamento de doenças crônicas, isso é algo assim, é de urgência urgentíssima. É imperativo que isso comece a acontecer hoje, porque nós temos cada vez mais gente doente. E nós temos que começar a assumir o protagonismo social do tratamento e da prevenção das doenças. Uma Perfeito. educação física não protagonista não ajuda em nada na mudança desse quadro e só contribui para uma piora cada vez maior dele.
E aí eu não Total. sei o que vai ser da nossa vida se nós já temos hoje crianças obesas, diabéticas, hipertensas, que daqui a 20 anos serão adultos, com um nível já agora de prevalência de doença que vai rejuvenescendo. A prevalência era sempre depois dos 60. Agora ela já é altíssima após os 40. E daqui a 20 anos ela já vai estar muito alta entre 20 e 30 anos, coisa que não existia. Portanto, nós vamos adoecendo mais e a doença vai precocizando cada vez mais. E a expectativa de vida da população aumenta. Eu não sei se você viu que saiu agora, essa semana, o resultado do censo demográfico, né, de 2022, e a população brasileira saiu de 2000, de 3% da população acima de 60 anos, hoje nós já somos 13% da população. Em 2040, a projeção é que nós já tenhamos mais gente acima de 60 do que abaixo de 15 anos de idade. Hoje já está igual. A população de 60 a 70 anos, de 60 a 70, já é a mesma até de 10 a 15. Daqui a 20 anos, nós temos mais gente com 60 a 70 do que de 10 a 15 anos. Diminui a natalidade, já vem diminuindo, as famílias têm menos filhos, ou cada vez não têm mais filhos, e a população está envelhecendo cada vez mais. E nós já teremos, daqui a 10 anos e 20 anos, cada vez mais centenários do que nós temos hoje. E isso implica, o aumento da expectativa de vida implica em aumento da expectativa de doença. E a área não está preparada para a realidade atual e nem para as projeções. Ela tem que começar a se mexer hoje para estar pronta para essa nova realidade social que vem para daqui a 10 a 20 anos. O envelhecimento da população implica numa nova ordem de organização social. É uma nova ordem social que já está aqui, mas que daqui a 10 a 15 anos determinará uma realidade social completamente diferente do que nós temos hoje. Legal. Inclusive com necessidade de garantir uma maior longevidade produtiva para a população, porque a massa produtiva vai diminuindo os mais novos. Isso é um problema que a China está vivendo e está tentando agora estimular o aumento, né, de filhos por família. O que antes era restrito a um, agora eles estão pagando para que as famílias tenham mais filhos, porque a massa produtiva está diminuindo, a população está ficando mais velha e a grande massa produtiva não está lá. Isso impacta na economia do país de uma forma absurda, gera uma expectativa de uma recessão absurda. Nós vamos viver essa mesma realidade aqui. A educação física muda essa realidade. Parece incrível isso, mas só a educação física, mas não nesse nível, né, de coadjuvância dela. Ou ela começa a protagonizar essas mudanças, ou nós estamos no fundo do poço, viu, Lucas? Total. E eu já vou te fazer a pergunta sobre a questão do exercício, a prática do exercício assim, regular, Cássio. Ele fica só naquela esfera de prevenção de doença, porque o pessoal até mesmo precisa saber o que é prevenção e o que é o tratamento. Eu tenho diabetes hoje, eu estou praticando atividade física, eu estou prevenindo ou estou tratando, né? O que você acha sobre isso? Sobre os doentes crônicos, eles deveriam treinar os que já estão crônicos? Legal. Eu vou só antes responder aqui muito rapidamente, em 10 segundos, a pergunta do professor Daniel. Daniel, um abraço, meu amigo, é um grande amigo aqui eu ia falar que ele é de Franca, ele ia ficar bravo comigo, porque ele é Nossa, Daniel, como é que chama aqui do lado de Franca ali? Esqueci, Daniel. Põe aí, porque senão eu estou ficando caduco. Põe aí, esqueci o nome da cidade. Do lado de Franca. Faz parte da Grande Franca. Mas legal a pergunta dele, da Aí o reforma. Daniel está perguntando se ele acha se eu acho, né, que deve haver uma reformulação, né, da estrutura curricular, né, e uma reformulação da formação e da graduação em educação física no país. Eu não acho isso. Eu tenho certeza. Patrocínio Paulista, que faz parte da Franca, faz parte da grande Patrocínio Paulista, né? E aí, Daniel, eu tenho certeza absoluta de que a formação, né, em graduação em educação física precisa passar por uma reformulação drástica, né, na estrutura dos cursos e no sistema nosso de formação em educação física. Mas aí, Lucas, em relação à prevenção e tratamento, né, por meio do exercício, o que a gente pensa
quando a gente fala em prevenção das doenças por meio do treinamento, o que é isso? A prevenção passa por dois aspectos. Primariamente, prevenir uma doença crônica significa se afastar dos fatores de risco para essa doença. Fatores de risco são, né, aquele conjunto de fatores, né, de aspectos que, quando presentes, me predispõem mais a desenvolver a doença. Então, como é que eu previno, fundamentalmente, doença crônica? Me afastando dos fatores de risco. E aí o primeiro ponto é isso. Como é que eu me afasto dos fatores de risco? Em primeiro lugar, você tem que conhecê-los. Tem que conhecer quais são os fatores de risco para que eu me afaste deles. E me afastar desses fatores agora conscientizados significa adotar comportamentos no cotidiano que vão cada vez mais me afastando conscientemente dos fatores de risco. Porque é meio óbvio, se eu não tiver consciência de quais são eles, quais comportamentos eu devo adotar para me afastar de algo que eu não sei o que é. Então, esse é o primeiro ponto. Quem conscientiza? A sociedade como um todo, o conjunto de ações público-privadas vão conscientizando. Mas é óbvio que os agentes primários de saúde, os profissionais da área da saúde, são os primeiros a determinar esse conjunto de conscientização da sociedade, da população, em relação aos fatores de risco. Para cada momento que alguém tenha contato com um estudante da área da saúde e com um profissional, um educador físico, um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, um biomédico, um farmacêutico, um biólogo, todo o conjunto de profissionais da área, eles vão cada vez mais comunicando, informando, conscientizando, amadurecendo, né, as pessoas em relação a isso. E aí vem um outro ponto. Como também esses agentes primários da saúde determinam essa conscientização? Pelo seu conjunto de comportamentos, pelos seus hábitos. É inadmissível que o profissional da saúde tenha hábitos não compatíveis com a saúde. Quantos profissionais da área da saúde são tabagistas? Não pode. Você escolheu ser da saúde. A saúde não foi lá e te puxou para cá e te obrigou a fazer um curso da área da saúde. Então, você não pode ter hábitos incompatíveis com a saúde, porque você é um agente formador de opinião. As pessoas te veem fumando, é sedentário, está de qualquer jeito, não cuida de nada disso, o tipo de alimentação. Então, isso vai também influenciando comportamentos. Ah, olha lá, ó, ele é fisioterapeuta, ó, ele é educador físico, ó, ele é médico, ó, ele é enfermeiro, olha o jeito que ele, olha as coisas que ele faz. Então, não deve ser assim. Então, esse é um ponto. E o segundo, agora, pensando aqui em nós, educação física, de novo, quantos jovens, quer dizer, quantas pessoas estão matriculadas nas academias? As academias de grande porte têm 2.000 alunos. Quantos desses 2.000 alunos, no ambiente da academia, pelos profissionais e pelo próprio contexto da academia, quantos deles foram informados por meio de ações em relação ao conjunto de fatores de risco para a diabetes, para a obesidade, para a hipertensão, para a doença arterial coronariana, para o AVC, para algum tipo de câncer, para a doença pulmonar obstrutiva crônica, para a sarcopenia do pai e da mãe dele acima de 50 anos, para a osteopenia e para a osteoporose da mãe. Quanto há de comunicação da área, né? Comunicação institucional, educação física, academias, escola. Quanto? Não há. Não há. É ínfimo, quase que desprezível. Então, como é que eu vou conscientizar a população em relação aos fatores de risco e ao conjunto de comportamentos para que elas se afastem do risco? Eu costumo sempre dizer assim para os meus alunos, ensino lá na graduação. Tem pai, mãe, são sedentários e tal. Então, o negócio é o seguinte, eles ficam sentados o dia inteiro? Ficam. Isso é um fator de risco altíssimo para doença crônica, doença cardiovascular. Fator de risco altíssimo. Ninguém sabe ficar sentado o dia inteiro e ficar horas e horas sentado. Ah, mas ele está trabalhando, ele não pode levantar? Quantas oportunidades ele tem ao longo do dia para ficar um pouco mais de tempo em pé? Quantas oportunidades ele tem de se mexer um pouco, de fazer a atividade física? É um movimento espontâneo. Então, ao invés de ele pegar o telefone ou o celular e passar uma mensagem para o cara que fica na sala do lado dele lá no trabalho, ele levanta, vai lá, dá o recado e volta. Ele andou por 30 segundos e deixou de ficar 30 segundos a mais sentado. Se a cada meia hora ele levantar por 1 minuto e fizer uma marcha estacionária ou simplesmente andar no corredor de algum lugar ou tal, ele vai ficar 2 minutos a cada hora.
Ele vai ficar 8 horas sentado. Então, naquele dia, ele vai fazer 16 minutos de atividade física. Daqui a pouco, ele vai ficar 2 minutos em pé, porque isso vai determinar a mudança de hábito. Olha quando é coisa simples para nós começarmos a mudar o conjunto de comportamentos. Mas quem informa? Qual é a dificuldade de, dentro de uma academia, isso estar escancarado para que todos os alunos possam ver, ler, ouvir e comunicar em casa e usar para si próprio? Ou eu fico o dia inteiro sentado. Poxa, eu venho aqui e faço academia. Ela compensa aquele tempo sentado, de alguma forma. Mas você também poderia ficar menos tempo sentado e se expor menos ao conjunto de risco. Então, veja que tem ações que são extremamente simples, mas elas exigem um mínimo de amadurecimento da área, de profissionalização da área, de intelectualização, de conhecimento da área e de preocupação da área em relação à saúde e parar um pouco de olhar e achar que a vida gira em torno do bíceps, né? Que é a coisa mais importante da história, né? de vida do ser humano. Não tenho nada contra, eu sou fã de musculação, sou um frequentador ferrenho da minha academia agora, puxo ferro desde que eu tenho 14 anos de idade, não sou enorme, não cresci, mas já tive quase 90 quilos de peso corporal, só de massa muscular, mas a vida muda, né? As coisas mudam. Hoje eu treino para não ter sarcopenia e para não ficar doente. Eu tenho 58 anos de idade, vou fazer daqui a 2 meses, eu já assumo a idade antes. Não tenho nenhum problema de saúde, não tomo um único remédio, não vou ao médico já faz sei lá quantos anos. E nem quero ir, entendeu? Agora, eu preciso adotar comportamento. Tem coisa que eu adoro comer, mas eu não como. O cara fala assim, um salaminho. Pô, eu matava um salaminho inteiro tomando cerveja. Mas eu não como. Como 2 rodelinhas, para mim já deu. Por quê? Porque isso aqui demais, eu não estou fazendo nenhuma apologia contra, né, o salame, mas estou dando um exemplo. Uma série de comportamentos. Então, por que essas coisas não são informadas? Levante a cada 30 minutos, fique 1 minuto em pé. Assim vai. Isso é prevenir, né? Então, o conjunto de comportamentos. E o tratamento? Você trata a doença crônica com exercício. Existem vários estudos já mostrando, existem evidências de sobra, e nós temos que olhar para isso com mais também profissionalismo, tecnicismo e intelectualização. Exercício trata doença. Então, não é só preventivo, é tratamento, é terapêutico. Se você promover, vou dar um exemplo bem básico. O camarada está diabético, ele trata o diabetes com a metformina. Hoje estão tratando com o Ozempic, né, que perde peso. O que a metformina faz para baixar a glicemia do diabético? Ela diminui a entrada de carboidrato que ele ingere. E ela diminui a liberação de glicose pelo fígado. Então, a glicose do paciente sobe menos. E ela ajuda na perda de peso, que é um fator primário e decisivo no controle da glicemia e melhora da resistência insulínica no paciente diabético, que 70% a 80% dos diabéticos tipo 2 têm histórico de obesidade central crônica. E esse é o fator de risco primário para o diabetes. Quer evitar diabetes tipo 2? Evite 2 coisas: obesidade central e perda de massa muscular, principalmente da grande massa muscular, de perna. Então, eu não gosto de musculação, não tem problema, passa lá, faz 10 minutos, só perna, esquece seu tronco. E evita a obesidade central por meio dos seus hábitos alimentares. Você foge completamente do diabetes. Se tiver, é uma fatalidade da vida. Mas o risco de desenvolver é quase nulo. Vejam, questão simples, mas vamos lá. Então, o medicamento faz isso. O Ozempic é um medicamento que melhora a liberação de insulina por parte do pâncreas, bota mais insulina, e agora estão vendo que ele regula o apetite, né? Ele é para isso também, é regulador do apetite, e mexe com o metabolismo e também diminui o peso corporal. Então, vamos lá. E o exercício? O exercício pode melhorar o controle glicêmico com maior nível de vascularização para o músculo, porque aí tem mais vaso sanguíneo, chega mais sangue, chega mais glicose, o músculo tira essa glicose do sangue, ela baixa e ele guarda. Ponto primário. 90% dos diabéticos têm reserva baixa de glicogênio intramuscular, até porque tem pouco aporte de sangue e de glicose para ele. Melhora isso que você já começa a mudar o quadro. Segundo, resgata a massa muscular que ele tinha aos 20 anos. Ele tem 50 hoje, não é maromba. É resgatar o músculo de 20 anos, porque ele era sedentário. Você faz isso com 10 minutos por dia, 3 vezes por semana. Mas precisa ter treino de verdade, não pode passar 3 e 15, 12, 10, 8, 6 e nunca mais fazer nada diferente.
Sim. Aumenta a massa muscular. Ó, o primeiro, nenhum remédio põe vaso sanguíneo a mais no músculo. O segundo, nenhum medicamento faz isso sozinho, nem esteroide anabólico. Então, o exercício resolve esse problema. O terceiro, o exercício melhora o metabolismo da glicose em si e da gordura, e melhora o perfil lipídico, que é um fator de risco para doença cardiovascular. Diabetes tipo 2 implica em mudanças no perfil lipídico, na resistência insulínica, no colesterol, e o exercício controla melhor isso. Então, ele já está controlando um fator de risco para melhorar o quadro clínico global do diabético. E ele está baixando a glicemia. Aí ele melhora o consumo máximo de oxigênio, melhora a força, e esse indivíduo começa a se movimentar mais espontaneamente no dia a dia. Gasta mais caloria no dia a dia, porque ele se mexe mais, ele anda mais rápido naturalmente, e o treino dele vai mês a mês aumentando de intensidade, porque ele é melhor condicionado de força e de capacidade aeróbia, consequentemente ele gasta mais caloria e com o tempo ele vai reduzindo mais o peso corporal e a massa gorda. Resolvi o problema. O exercício bem conduzido aumenta a quantidade de receptores de insulina no músculo, melhora a sensibilidade. O exercício limpa o sinal da insulina, que estava comprometido pela obesidade central e as citocinas pró-inflamatórias. O exercício limpa e tem um caminho alternativo para estimular os transportadores. Nenhum medicamento do mundo aumenta receptor de insulina, aumenta transportador de glicose, aumenta a massa muscular, aumenta a capilarização. Então, o que nós estamos esperando? Só que aí é o seguinte, o médico, quando entra com um determinado medicamento, cada um dos medicamentos tem mecanismos de ação distintos. Perfeito. Ele olha o quadro e fala, o melhor é esse. Se ele receita o mesmo medicamento para quadros clínicos diferentes, ele é o médico que eu costumo dizer que é o 3 de 15, que é o que a gente fala na academia. Entrou 3 de 15, você, 3 de 15. 3 de 15 não nos interessa mais. Né? Nem profissional da área da educação física, nem da nutrição. É o mesmo cardápio para quase todo mundo? 3 de 15, não me interessa. Então, eu vou lá, olho o quadro clínico e penso o processo de treino, porque eu tenho que, por meio do processo de treino, construir adaptações no organismo que vão, no médio e longo prazo, mudar o quadro clínico. Quais são mais urgentes no primeiro e no segundo mês, em função dessa realidade clínica? Mas aí eu tenho que ter intelectualização para reconhecer e discriminar o quadro clínico de cada aluno. Eu tenho que olhar o perfil lipídico, eu tenho que olhar a glicemia, eu tenho que olhar o índice Roma dele, eu tenho que olhar a insulinemia de repouso, eu tenho que olhar a hemoglobina glicada. E a área não faz a menor ideia do que significa nada disso. Como é que eu vou tratar uma doença por meio do exercício se eu não conheço absolutamente nada da doença? O médico que não conhecer nada do diabetes não trata. Ele toca um remédio qualquer ali, mas ele não vai ter o melhor resultado e o melhor efeito da intervenção terapêutica. A educação física passa por isso. Para eu fechar isso com você, eu vou dizer assim, ó, nós precisamos mudar a visão em que sentido? Parar de pensar o seguinte, isso acontece em 99% dos casos. O indivíduo chega numa academia, numa clínica de personal, fala, eu sou diabético, aí o meu médico falou para fazer exercício, que é bom. Aí o profissional, o professor fala assim, esse meu aluno aqui é diabético, ele está tratando lá com o médico, ele está vindo aqui fazer um exercício e tal, mas ele trata lá com o médico. Parou, pode esquecer. Ele trata com o médico por meio de medicamento. E ele trata com você por meio de exercício. E você tem na mão o melhor remédio para o tratamento do diabetes. Tipo 2. Tipo 1 é insulina, ponto. O exercício é ajuda na insulinização. Tipo 2, o melhor remédio do mundo é o exercício, vírgula, desde que bem prescrito. Não, muito legal você ter pontuado tudo isso para a galera entender, né? Eu entender essa questão da força que a gente tem que ter, porque senão as coisas elas acabam muito invertidas. Porque a gente sente isso por parte dos alunos que são leigos, né? Eles terem um resultado extremamente excelente, absurdo, né? Lógico, com um corpo multidisciplinar unido e atribui ao que, tipo, não é o que menos, né? Porque eu não gosto de falar isso, né? O que menos contribui. Mas você, por exemplo, que faz a pessoa treinar de 1, 2 vezes por dia, é colocado em último lugar. Parece que você é um mero, sabe? Você tá ali, né? É o famoso você tá ali, mas o importante foi o nutricionista, o importante foi o médico, o importante foi todo mundo, né? E é o que eu digo, não estou querendo, né? Mas é o que a gente sente, né, Cássio, dentro de tudo isso, né? É pelo padrão de abordagem da área. Uhum. A educação física, no que diz respeito à intervenção na saúde,
ela se coloca numa condição de absurda inferioridade técnica profissional, porque ela não tem nada além dos exercícios ali na academia para oferecer. E olha que bacana isso que eu vou dizer. Para a área entender, isso não é diminuir as demais áreas, muito pelo contrário. Isso é mostrar que existe uma área, isso é consciente, que existe uma área que é a nossa, e dela nós podemos falar com propriedade, né? Eu tô nela, eu sou formado há 33 anos, então de educação física eu entendo um pouco, é mostrar para todos e para nós e para os demais que existe uma área que ainda não assumiu o lugar dela, no que diz respeito à intervenção no tratamento das doenças crônicas, que são a realidade atual. Ó, o médico, eu vou falar do diabético aqui, que a gente está nele, mas isso vale para o hipertenso, o diabético, tipo 2, que é o que mais tem, 95% dos diabéticos são do tipo 2. Então nós temos que olhar para isso com muita ênfase. O médico, em geral, vai ver o paciente diabético dele, quando é começo de terapêutica, acabou de diagnosticar, ele vai ver a cada 3, 4 meses. 15 a 20 minutos de controle, 30 minutos, a cada 4 meses. O nutricionista, ele vai ver por 30 minutos, por aí, a cada 2 meses, talvez. E o treinador dele, ele vai ver por 30 minutos a 1 hora, 2 a 3 ou mais vezes por semana. Eu sempre pergunto isso para os meus alunos na graduação e pós-graduação. Qual desses profissionais, dessa equipe multiprofissional, qual deles tem maior potencial de mudança de hábitos e de comportamento? É uma questão simples. Aquele com quem ele tem mais contato. Quem ele tem mais contato? Eu brinco lá e falo assim, ó, ele tem mais contato com quem se negou a conhecer da doença. Então, como é que eu vou mudar o conjunto de comportamentos dele? Eu não vou mudar. Aí ele chega lá e eu ainda reforço para ele. Ó, você está tratando, né? Ah, não, então tudo bem, aqui nós vamos fazer... E às vezes o que é a situação mais degradante do ponto de vista profissional? Isso acontece absurdamente. Eu não vou botar nenhum percentual aqui para não ser agressivo. Mas é assim, X% pergunta assim para o aluno. E o que o seu médico falou para você fazer? Ah, nessa hora você assina o atestado de incompetência, entrega para ele, e manda reconhecer a firma no cartório. Ó, o que aquele outro profissional que não estuda exercício e que não entende da doença e do exercício, não é por demérito, é porque ele não estuda isso. Exercício só uma área estuda, 2, né? A fisioterapia e a educação física. Mas, então, como é que eu posso chegar e dizer o que ele falou que você pode fazer? Se eu sou o paciente, eu respondo assim, ó, isso é um problema seu. Ele já me passou o medicamento, já fez os diagnósticos dele e já está tratando com medicamento. O que eu devo, não devo, posso ou não posso de exercício, isso é um problema seu. Se você não sabe, não me pergunte, mas me diga, você não sabe? Porque eu vou procurar alguém e vou tentar encontrar alguém qualificado aqui. Aí eu brinco sempre com os alunos que se o paciente diabético for procurar alguém que realmente esteja pronto para tratar dele por meio do exercício, ele vai andar tanto atrás que ele vai até melhorar o quadro clínico dele de tanto andar e ele vai estar fazendo exercício. Porque está difícil achar. A área se negou a isso. Ela só quer saber do peitoral, do bíceps, do quadríceps, do glúteo e da barriga negativa. É muito pouco para quem precisa assumir um protagonismo social no contexto da doença. Total. Como a gente tem mais uns 6 minutinhos aí, Cássio, eu quero te fazer uma perguntinha assim por cima, e isso fica até de convite, né, para próximas lives, né? Primeiro é com relação, a gente teve aí o novembro, né? Tá tendo novembro, tá tendo outubro, que bate muito em cima das campanhas dos cânceres, né? Tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. Bem rapidamente, você acha que a atividade física ela contribui, né, para esse processo que a pessoa enfrenta? Tudo depende do grau do processo, se a pessoa consegue ou não. Sem dúvida nenhuma. Esse é outro campo altamente promissor, né, no que diz respeito ao exercício e o treinamento, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente já pode afirmar, para alguns tipos de câncer especificamente, o exercício, não vamos falar da questão da prevenção,
Prevenção está aí, obviamente, quanto melhor você tiver níveis de condição física, você previne desse conjunto de. Mas em relação a alguns tipos de câncer, existe já, né, vários estudos mostrando a prevenção direta do treinamento para o conjunto de fatores de risco, né, para alguns tipos de câncer, como câncer de mama e câncer de próstata. São os dois tipos de câncer praticamente que nós mais temos aí, né, para a mulher e para o homem. Fora isso, câncer de cólon, né, que tem a ver com alimentação, tem a ver com uma série de fatores, mas o exercício também previne muito para melhorar a motilidade, né, do trato gastrointestinal e tudo mais. Preventivo. E tratamento, Cássio? O exercício tem se mostrado cada vez mais uma ferramenta imprescindível na terapêutica da maior parte dos tipos de câncer. Né? Seja por mecanismos relacionados, por exemplo, a menor suprimento, né, de energia para o tumor, o exercício vai competir um pouco mais, né, com a energia, com a ATP, com o tumor, e isso diminui um pouco a nutrição, né, do tumor, a prática de exercício. Obviamente, precisa saber muito bem feito do ponto de vista da intensidade, do volume, do tipo de exercício. Grande parte dos pacientes oncológicos tem evolução do quadro clínico e acaba, às vezes, indo a óbito por conta da caquexia e não pelo câncer de maneira direta. A caquexia leva à morte, muitas vezes por algum evento até cardíaco, um infarto fulminante. Então, o exercício precisa conter a caquexia, a contenção da caquexia, e aí entra a musculação, que é essa perda de massa muscular exacerbada, exagerada, isso é a caquexia. A musculação consegue contornar um pouco isso, seja por meio, né, de um aspecto relacionado à vascularização, e aí o exercício promove uma melhor vascularização e faz chegar mais do medicamento para o tumor, e isso, então, melhora a atuação, né, de uma quimioterapia para a contenção do tumor, né, e até não para aniquilação, vou chamar assim, de um tumor, seja por meio de promover um ambiente mais alcalino, que desfavorece muito o metabolismo, né, das células tumorais. Então, são vários mecanismos pelos quais o exercício estará presente na terapêutica. Mas, em geral, num sentido geral, nós podemos dizer o quê? Que indivíduos treinando, né, em exercício durante a terapêutica de boa parte dos tipos de câncer têm melhor resultado do tratamento e têm maiores possibilidades de vencer um câncer. E um outro ponto, que é o ponto-chave, que é o mais central e o mais estudado de todos, que é a questão da fadiga relacionada ao câncer. 70% a 80% dos pacientes oncológicos, durante e depois, por anos depois da terapêutica, e aqueles que sobrevivem, têm um quadro que é de fadiga crônica, que denominam de fadiga relacionada ao câncer, que compromete sensivelmente a vida dele como um todo, a vida profissional, a vida pessoal, a vida afetiva, a vida social e a qualidade da vida desse paciente. Olha que curioso. Somente um remédio é capaz de resolver, em grande parte dos casos, essa condição de fadiga relacionada ao câncer. Treinamento. Parece até uma coisa meio paradoxal, porque muitos pacientes não começam a treinar durante e depois da terapêutica, né, depois da terapia, porque eles falam assim, não, eu estou muito cansado, eu estou sempre cansado, é uma fadiga crônica, uma coisa. Assim que eu melhorar isso, eu vou lá treinar. Porque, naturalmente, na cabeça do paciente, se passa isso. Eu estou cansado, aí eu vou lá treinar, eu vou cansar mais ainda e vou ficar pior. É exatamente o contrário. É a única coisa capaz de combater a fadiga relacionada ao câncer. Nossa. Então, Sensacional. Tem que treinar durante, e aí é o ajuste com o médico, o contato com o médico, para entender o quadro como um todo, mas, em geral, a gente já sabe quais são as limitações de intensidade e volume para a maior parte dos tipos de câncer, mas isso passa um pouco pela caracterização e pela especificação da quimioterapia. Quais quimioterápicos estão sendo usados? Então, nesse ajuste, né, mas aí é o contato do profissional com o profissional. É o treinador com o oncologista dele. Escuta, vamos conversar. Esse profissional aqui tem condição de conversar? A gente começa a ter problemas aí. Ele vai conversar de que jeito? Ele vai entender o que o lado de lá vai falar? Eu preciso intelectualizar, né? E parar de achar que trabalhar em academia é conhecer um monte de HIIT e todos os exercícios que pegam cada músculo, porque isso é do século passado. Essa é
Essa é o treinamento, é a atuação profissional em academia do ano de 1800 antes de Cristo. É, Agora, a demanda social pelo treinamento é outra e será outra completamente diferente das últimas 2 décadas. Nós temos que e o tempo para nós é mínimo. Então é assim, ó, passa se muito vira a rápido. educação física, se contextualiza, porque a sociedade mudou. E para pior do ponto de vista, né, Macro, da doença. né? Não, muito legal isso que você comentou sobre a questão do câncer, né? A gente vai combinar aí de fazer uma live para falar sobre esses estudos que você está falando aí. Não vou nem te perguntar, né? Porque já deu tempo sobre a genética, né? De questão de se ela Rapaz, pode auxiliar o exercício na prevenção de tratamentos, mas isso fica para uma apaixonado, próxima live. sou Mas toda essa apaixonado nisso. mensagem, você é apaixonado, né? Mas toda essa mensagem que ficou para nossa classe aí e para os leigos também que assistem bastante, né? Visualizam bastante a galera que não é da área da saúde para entender que tá com uma pessoa, com um profissional do lado, assim, extremamente que pode ser forte. Então, cutuque o seu personal, né? Cutuque o seu nutricionista para que ele seja forte, para que ele estude, né? Porque você fala o que você falou, o remédio, né? Tipo, mais curador que tem dentre todas as áreas da saúde é sim a atividade física, é sim a prescrição de treinamento. Porém, a gente tem que se unir a pessoas de cabeça aberta extremamente forte. Só para fechar o exemplo, eu já fiz vários cursos, todo ano eu faço um curso de primeiros socorros, sabe? E eu sempre fiz pelas instituições, quando elas pagavam, né? E aí esse ano, por exemplo, eu fiz junto a um grupo, né, da USP, só que eu não fazia ideia de quem que era o grupo da USP. Eu vi, eu achei muito bem o conteúdo explicado, o que eles iam entregar. E aí eu cheguei, era uma sala de 75 enfermeiros e 40 não, e em torno de 15 médicos socorristas. E tinha eu e mais um educador físico. Mas foi tão sensacional, porque tipo assim, eu me juntei a um grupo de pessoas extremamente sangue no olho para salvar a vida de outras Salva a vida. pessoas, que me deu uma visão e que tipo assim, fiz muita amizade, cara, me deu uma força muito grande para também ter olhos para isso, sabe? Para pequenas medidas assim, como o próprio Primeiros Socorros, né? Que infelizmente grande parte das instituições, né? Desse que a gente está falando dos modelos de negócio, disponibiliza zero recursos para que os profissionais, se alguém tiver um acidente cardiovascular ou respiratório, tipo, infelizmente, faleça. Essa é a palavra. Porque aí você não consegue encontrar o DEA, primeiro que não tem. Segundo, quando tem, está escondido atrás da privada, lá do banheiro, né? E ninguém sabe manusear. Ninguém sabe Ninguém sabe manusear. manusear. Então, quer dizer, e aí foi muito legal essa experiência. Só para fechar, Cássio, porque eu achei que eu falei, preciso falar isso, Legal, porque legal. as dinâmicas eu fiquei meio, sabe, amedrontado de ajudar, porque eu não sou profissional da área. E você vê a galera te pegando, te empurrando, falando, meu, olhando para você e falando, sem Vai. desprezo, falando, vai, você é profissional da saúde também. Mano, foi brilhante. Então, quer dizer, a Sensacional. gente só tem que se fortalecer e juntar com a galera aí que tem Legal. sangue no olho. Alguém está Fechou, Cássio? perguntando aqui se a live vai ficar salva, vai? Vai ficar salva na minha bio, né? E conforme for, quem quiser ela disponível também, eu posso pedir aí para a equipe que faz, né, as edições, para estar enviando para Pô, eu já vocês vou aí. dizer eu vou dizer que eu quero, então. Então, vou te mandar, Cássio, fica Legal. tranquilo. Aí é só vocês mandar, porque finalizando aqui, né, galera? Eu, o Cássio, até mesmo, né, o nosso parceiro que faz a interpretação de Libras, a gente é um canal aberto, sabe? Para todas as nossas áreas. Então, manda mensagem, eu respondo. Graças a Deus, eu peguei o costume de responder instantaneamente, independente de qualquer coisa. Então, eu só agradeço aí sua participação, Cássio, e a gente vai combinar aí essa questão da genética aí. Vamos embora. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme, um bate-papo gostoso. Obrigado pela oportunidade de conversar, né, com as pessoas como um todo e os profissionais da área. E estou à disposição para quando quiser. Sempre à disposição. Sempre. Pô, muito legal. Obrigado aí, Felipe, também pela interpretação.
E vamos para cima, galera. É feriado, mas feriado é o que eu falo para os alunos: é dia de treinar, não é dia de descansar, é dia de comer bem, dia de dormir mais, não ficar enfurnado, né, dentro do quarto. Dia de treinar e de estudar um pouquinho mais. E de bagunçar. Mas bagunçar Bom, saudavelmente, né? Como você boa falou. tarde para todos aí. Obrigado, né, para quem participou aqui com a gente, quem fez questionamentos, enfim. Obrigado e um bom restinho de feriado para Para todos. todos. Tchau, tchau, galera. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Cássio. Tchau, tchau, Felipe. Tchau.